Olá, turma. Aqui é o professor Zé Maria, dando continuidade às integrais por substituição trigonométricas. Vamos resolver mais uma integral. Eu tenho a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Primeira coisa que nós vamos analisar é qual o caso que nós vamos resolver, se é o primeiro, segundo e terceiro caso. Por enquanto, nós estamos tratando apenas do primeiro caso, então identifiquemos aqui, ó. Primeiro eu tenho, ó, se eu analisar aqui, ó, a ao quadrado menos x ao quadrado, trata-se do primeiro caso. É do primeiro caso? É. Então, quem é o valor de A? A é 1. Se eu tenho o primeiro caso, eu tenho que agora passar pela substituição. X é igual a A que multiplica o seno de θ. Eu vou ter que encontrar, como eu tenho A igual, X é igual ao seno de θ, eu vou derivar isso aqui. E eu sei que X é igual, quem é A? A é 1, ó. Então eu vou ter A e 1, então A eu tenho, X vai ser 1 que multiplica o seno de θ. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou derivar aqui, ó, dx. A derivada de x vai ser igual 1 em função 1, a derivada de 1 seno de θ vai ser 1 constante. Seno de θ vai ser quem? O cosseno de θ de θ. Eu tenho x é igual a 1 sobre o seno de θ. A derivada de x é quem? O cosseno de θ de θ. Porque quando eu vier substituir aqui, ó, a integral de raiz de 1 menos x, quem é x? Vai ser 1 que multiplica seno de θ ao quadrado dentro da raiz que multiplica dx. Quem é dx? É o cosseno de θ de θ. Então agora, só vamos agora aplicar o seguinte. Eu tenho 1 menos x ao quadrado. Isso vai ser igual, vamos lá, substituindo aqui. 1 menos, quem é x? É 1 que multiplica o seno de θ, certo? Isto ao quadrado, então vai ser menos, eu tenho aqui 1 que multiplica o seno de θ, isto daqui ao quadrado, né? Então vamos resolver. Então, isto vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos. Aqui eu vou fazer, ó, 1 ao quadrado é 1. Seno de θ ao quadrado é seno ao quadrado de θ. Ó, eu tenho 1 menos 1 que multiplica o seno ao quadrado de θ. Observemos aqui que nós vamos ter quem? Um fator comum aqui, que é 1, ó. Vou colocar em evidência. 1 que multiplica 1 dividido por 1, 1. Menos 1 que multiplica seno ao quadrado de θ dividido por 1, sobra quem? O seno ao quadrado de θ. Certo? Então aqui nós vamos ter 1 menos seno ao quadrado de θ. Eu sei que esse 1 menos seno ao quadrado de θ é a mesma coisa de eu ter, ó. Eu sei que 1 menos o seno ao quadrado de θ, isso vai ser igual ao cosseno ao quadrado de θ, ó. Pela identidade trigonométrica, pela primeira identidade trigonométrica. Então, isto nada mais vai ser o que, ó? Isto vai ser igual a raiz quadrada de quem? 1 que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ é quem? Cosseno ao quadrado de θ. Então, 1 vezes o cosseno ao quadrado de θ, ó. Que tudo isso aqui dentro da raiz. Vamos agora tirar isso aqui da raiz, que nós vamos ter. Raiz quadrada de 1 é 1. E o cosseno ao quadrado de θ, ó. Cancela esse 2 com esse índice aqui. Sobrou quem? O cosseno de θ. Ou seja, quando eu tenho aquela expressão dentro da raiz que é 1 menos x ao quadrado, isso aqui é igual a quem? 1 vezes o cosseno de θ é o cosseno de θ, ó.
Então, nós já temos quem? Essa expressão aqui, 1 menos x ao quadrado, é a mesma coisa de eu ter quem? O cosseno de θ. Então, agora nós vamos substituir na minha integral. Eu tenho a integral raiz de 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa de quem? Do cosseno de θ. Cosseno de θ vezes. Eu tenho agora dx. Quem é dx? Dx nós temos cosseno de θ de θ. Então aqui nós vamos ter o cosseno de θ de θ. Então isso aqui implica dizer que nós vamos ficar com essa integral. A integral, o cosseno de θ vezes o cosseno de θ vai dar quem? O cosseno ao quadrado de θ de θ, certo? Então, lembrando também, quando eu tenho o cosseno ao quadrado de θ, é a mesma coisa de eu ter quem? Vamos lá. 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, certo? Então, agora nós vamos integrar da seguinte maneira. Então, eu vou ter essa integral aqui, ó. A integral, vamos lá. Então, eu tiro essa constante aqui, 1 sobre 2, que eu vou colocar aqui a integral de, ó, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Isso de θ. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar, vou tirar 1 meio. Então, vai ser 1 meio, é uma constante, tirei, da integral de quem, ó? 1 mais o cosseno de 2θ. Então, isso daqui nós vamos ter, ó. Então, eu vou ter 1 meio, vou separar essas integrais aqui, ó. Eu vou ter, ó, 1 meio da integral de quem? De 1 de θ, ou seja, de θ, mais 1 meio da integral de cosseno de 2θ de θ, certo? Então agora eu vou ter que resolver a integral. Essa integral aqui eu vou chamar essa integral de A e essa integral chamarei de B. Eu vou agora encontrar o resultado dessa integral A e da integral B. Nos vídeos passados eu já tenho calculado essas integrais. Então dá uma volta no vídeo da aula passada, retorna no vídeo passado e vê a resolução dessas integrais. Então aqui eu vou ter quem? Primeiro eu vou ter, observa aqui, que eu vou ter essa integral. A integral de 1 meio de dθ é θ sobre 2, certo? Mas, quando eu tenho essa integral do cosseno de 2θ, a qual eu resolvo pelo método da substituição, nós vamos ter 1 meio do resultado. O cosseno de 2θ nada mais é do que a integral do cosseno de 2θ é 1 meio de quem? Do seno de 2θ. Isso daqui mais uma constante. Então, o seguinte, aqui eu vou ter isso, nós vamos ter θ sobre 2 mais, aqui eu tenho 1 vezes 1 seno de 2θ, então eu vou ter seno de 2θ sobre 2 vezes 2, 4, mais uma constante. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos dar continuidade da seguinte maneira. Vamos lá, um momento. Então, eu vou ter que trazer para cá para que nós possamos resolver novamente a parte. Θ sobre 2 mais. Quando eu tenho essa identidade, seno de 2θ, seno de 2θ é a mesma coisa de eu ter, ó,
Seno de 2θ, isso é igual a 2 que multiplica o seno de θ vezes o cosseno de θ. Essa daqui é uma identidade trigonométrica que eu tenho. Quando eu tiver seno de 2θ, nós vamos sempre usar seno de 2θ vai ser igual a 2 que multiplica o seno de θ que multiplica o cosseno de θ. Então, o que é que nós vamos ter? Θ sobre 2 mais seno de 2θ é a mesma coisa de eu ter 2 que multiplica o seno de θ vezes o cosseno de θ. Tudo isso daqui sobre quem? Sobre 4 mais a constante, certo? Então, nós vamos ter que... Aqui eu ainda posso simplificar, ó. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, eu vou ter... Isso nós vamos ter θ sobre 2 mais... Aqui vai ficar 2 por 2 dá 1. Sobrou quem? O seno de θ vezes o cosseno de θ sobre 4 dividido por 2 dá 2 mais a constante. Aqui eu tenho o resultado parcial da minha integral por substituição trigonométrica. Qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Nós vamos agora, aonde eu tenho θ, eu vou voltar para a variável x, ou seja, aonde eu tiver θ, eu vou ter que voltar para a variável x. Como é que nós vamos fazer? Lembrando lá do início da resolução da questão, quando eu fiz a substituição, x é igual a 1 que multiplica o seno de θ, não é isto? Então, isso aqui nós vamos encontrar, ó, seno de θ, aqui ó, tem ó, seno de θ é igual. Esse 1 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação e a divisão passa dividindo, ó, x dividido por 1. E a necessidade de eu colocar 1? Não, mas assim eu coloquei só para depois nós compreendermos a posição de quem está aqui nesse denominador, certo? Então eu sei que o seno de θ é igual a x sobre 1. O que é que nós vamos fazer? Eu vou ter agora, aqui, vamos trabalhar com um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo da seguinte maneira. Agora eu vou acoplar nele aqui nesse sistema, quem é o seno, o cosseno e a tangente. Da seguinte maneira. Eu tenho o meu triângulozinho retângulo. Aqui eu já sei, ó, seno de θ. Porque eu sei que o seno de θ é quem é o seno de θ. É nada mais do que cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou chamar isso aqui de θ, esse ângulozinho aqui de θ. Aqui eu tenho o ângulo θ. Então, em relação a θ aqui, ó, o seno de θ diz que é x sobre 1. E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto aqui é x. E a hipotenusa é quem? 1, ó. Por isso que eu deixei aquele 1 aqui. 1. Então, falta, como é um triângulo retângulo, o ângulo 90 graus, falta eu encontrar esse valor aqui, ó, de y. Certo? Faltou achar o valor de y. Então, como é que nós vamos fazer da seguinte maneira? Eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, certo? 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu quero achar y, então eu vou isolar y. Y ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Então,
y vai ser igual a raiz quadrada de quem? Ó? 1 ao quadrado é 1 e x ao quadrado é x ao quadrado. Ó. Y é igual a quem? A 1 menos x quadrado. Então aqui no y vai ser quem? Ó? No cateto adjacente é 1 menos x quadrado. E se mais uma vez aqui nós analisarmos, esse daqui, ó, nada mais é do que o início da minha integral. A integral que nós tínhamos. A integral de quem? De 1 menos x quadrado, né? De x. Então, isso daqui, ó, é o início da minha integral. Então, o que é que nós vamos fazer? Com essas substituições trigonométricas, nós vamos chegar a encontrar um valor para θ, para o seno de θ e cosseno de θ. Fazendo isso, nós vamos trazer a integral x de volta. Então, aqui nós vamos ter, ó, pela minha integral lá, o resultado, eu tenho θ sobre 2, mais o seno de θ, que multiplica o cosseno de θ, tudo isso aqui dividido por 2, mais uma constante. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro o seguinte, quem é θ? Nós vamos descobrir aqui, ó. Lá do início, eu tenho seno de θ é igual a x sobre 1. Se eu quero θ, então θ aqui, ó, θ vai ser igual à função inversa do seno, que é o arco seno de x sobre 1. Ou seja, o arco seno de x sobre 1. Então, aqui eu já encontrei o valor de quem? De θ. θ é quem, ó? O arco seno. No caso de x dividido por 1 é x. Isso aqui sobre 2. Certo? Mais seno de θ. O seno de θ nós já encontramos que aqui nós temos o seno de θ, nada mais é do que x dividido por 1x. O seno de θ, x, que multiplica o cosseno. Para que nós encontremos o cosseno, vamos aqui, ó, o cosseno vai ser quem? O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso implica dizer que nós vamos ter o cosseno de θ vai ser igual a quem? Quem é o cateto, analisando aqui esse triângulo retângulo, quem é o cateto adjacente? Raiz de 1 menos x quadrado. 1 menos x quadrado sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 1. Então, isso daqui eu vou ter quem? O cosseno de θ eu já tenho, mas vamos aqui. O seno é quem? X, que multiplica o cosseno, nós temos é quem? A raiz de 1 menos x quadrado. O produto do seno pelo cosseno, tudo isso é dividido por 2 mais a constante. Aqui nós temos o resultado final o seno de θ, x, que multiplica o cosseno de θ, que nós encontramos aqui é raiz de 1 menos x quadrado. O produto do seno pelo cosseno de θ sobre 2. Então, aqui nós temos o resultado final da integral resolvida pelo método da substituição por substituição trigonométrica. Primeiro caso, certo? Espero que tenham compreendido e um abraço e até a próxima.